Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que vem curas meus traz. Vem, ó meu Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacão devorador, que destrói tudo na terra, espalhando a gemidos de aflição. Já não há mais fronteira, criancinhas perdem pão, homens mudam com fé. Vem, Senhor, vem evoluir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Eres perdonador e fazer calar os caivões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem evoluir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Eres perdonador e fazer calar os caivões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Eis uma longa estrada, só tu tens o poder de transformar isso. Flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos.
Olhando em seu redor, verás que almas tristes te beijando. Sua tristeza esquece, sorria para e aquece. Sejam irmãos, sofrendo chuva ou vento, o tritura os campos, sem falar de sua dor. Boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs desta casa de amor e caridade. Mais uma vez estamos aqui para mais uma noite de estudos, que possamos juntos vibrar como se aqui estivéssemos nessa casa, recebendo as emanações divinas da espiritualidade amiga que coordena e acompanha esta casa, os trabalhos de amor e caridade, que nós possamos sentir essas vibrações em nossos lares, que nós possamos vibrar juntos na mesma sintonia de estudo, de amor e caridade. Quero trazer mais uma vez alguns dos avisos. O primeiro deles é o agradecimento para aquelas pessoas que vêm mantendo as mensalidades em dia através do depósito em conta bancária do tesoureiro da casa. A casa agradece, sabemos das dificuldades e nós, a casa mesmo fechada, ainda existem as contas a pagar, e o que vem nos salvando, nos mantendo de pé, são as contribuições dos irmãos que têm condição de fazê-la, que estão fazendo. Queremos agradecer de coração. Outro aviso importante é a questão das bolsas de Natal. As bolsas, elas estão sendo distribuídas pela Marisa. Aquelas pessoas que tiverem condição, que quiserem participar, que já participaram ou que têm interesse de participar, é para procurar a Marisa, pode ser através do Zap, ou tentar buscar informações no nosso Facebook da casa, na conversa privada, e nós vamos passar a listagem das mães e das crianças. Se tiver interesse de pegar mais uma criança, nós pedimos que seja da mesma mãe, para ficar na mesma família. Fica mais fácil para a gente distribuir essas bolsas. A bolsa tem um kitzinho básico de higiene, um vestimento, uma camisa, uma calça, uma sandália. Tudo isso é colocado lá na listagem e a pessoa escolhe a criança e a idade da criança. A Marisa tem a listagem, então quem tiver interesse é sempre bom ajudar. E este ano vai ser meio complicado para essas crianças receberem essas lembrancinhas, esses presentinhos que nós damos todo ano aqui na Casa de Amor e Caridade. Hoje eu vou fazer a leitura de uma página que é a prece de Ismael. E ela é assim: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus limites, filhos pecadores, nas lutas deste mundo. Anjo bendito, Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus mistérios na cruz, dá aos que ainda se acham presos ao fardo pesado da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual te podemos encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe em teu reino, em teu seio divino, a prece do último de teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, leva-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores.
Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Evangelho, possamos trilhar e vencer a escabrosidade do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio bendito e recebe esta súplica pela humanidade inteira. Essa mensagem é do Centro Espírita André Luiz, questão 16, área especial A, Guará, 1, Brasília, Distrito Federal. Agora convido a todos para juntos elevarmos nosso pensamento ao alto, nosso pensamento a Deus, agradecer por todas as coisas que nós temos passado, pelas provas, pelas coisas boas, por todas as dificuldades que vemos enfrentando essa pandemia, amigos doentes, familiares doentes, que nós possamos agora pedir por eles, que possamos ficar em sintonia, uma sintonia perfeita com a espiritualidade, para que possamos juntos orar por eles. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado e querido, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara e nos socorre, Ananias, mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, entre tantos outros benfeitores que nos acompanham nessa jornada terrena, que nos auxiliam nesta casa de amor e caridade. Pedimos, Senhor, proteção para todos nós, para a nossa família, proteção para os nossos amigos, nossos vizinhos, nosso planeta, que todos recebam essa luz. Quero pedir em especial, Senhor, para aqueles familiares que se encontram doentes, acometidos por enfermidades, que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, proporcionando a cura, Senhor, que todos nós pedimos, a saúde, para que possamos tê-los aqui conosco por mais um tempo de aprendizado neste mundo, para que juntos sigamos fortalecidos para a espiritualidade. Senhor, quero pedir para os doentes nos hospitais, todos aqueles amigos que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, todos aqueles que se encontram nas casas destinadas àqueles doentes mentais, de tratamento, que eles também sejam abraçados, nossos irmãos que se encontram na espiritualidade, nas zonas sombrias, que eles possam ter um lampejo de lucidez e ouvir esses ensinamentos, que eles possam aceitar a ajuda que lhes é oferecida e que juntos possamos um dia, quem sabe, estarmos aqui resgatando os nossos débitos e trabalhando no amor e na caridade. Obrigado, Deus, por mais esse dia, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos do plano espiritual, que aqui foram trazidos pelos benfeitores para compartilhar das reflexões da noite de hoje. E boa noite também a todos os nossos irmãos, companheiros, simpatizantes da doutrina espírita, que estão nos seus lares nos ouvindo, compartilhando conosco deste momento de reflexão acerca dos estudos, dos temas que a doutrina nos oferece. O nosso tema de hoje, ele está contido no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, denominado Vida Espírita.
São 13 perguntas, desde a 291 a 3003, que fala sobre as relações simpáticas e relações antipáticas entre os espíritos e fala também sobre as metades eternas. Bom, as relações simpáticas, né, eles se dão entre aquelas pessoas que têm características semelhantes. Aquelas pessoas que têm semelhanças de sentimentos, semelhanças de pensamentos, né? Pensam de forma parecida, sentem de formas parecidas, têm pontos de vista semelhantes. Nós dizemos, então, que essas pessoas são simpáticas entre si. E, normalmente, as pessoas que são simpáticas entre si, elas procuram estar próximas, elas se aproximam. No ponto de vista material, né, assim se dá aqui na vida material, e todos nós temos exemplos disso. Nas nossas vidas, nós temos aquelas pessoas que estão próximas de nós, o que é comum nós nos aproximarmos daquelas pessoas das quais nós temos características semelhantes, mas temos também aquelas pessoas que, ao contrário, nutrimos uma certa antipatia. E essa antipatia, ela se dá exatamente porque esses pensamentos, essa forma de pensar, essa forma de agir, normalmente é contrária àquela em que nós pensamos, é contrária à forma com que nós agimos. E como se dá essa relação, então, né? Normalmente nos aproximamos daqueles que nos são afins, né? Porque são aquelas pessoas que são afins a nós, porque há essas semelhanças, né? De pensar, de agir, dos pontos de vista, muito embora em algum momento haja a divergência, mas de modo geral são pessoas que nós temos uma semelhança de pensamentos e de ideias. E por conta disso, essas pessoas estão próximas a nós. Entretanto, há aquelas que, ao contrário, nós não temos essa semelhança. E normalmente nós nos afastamos. Acontece que algumas vezes, essas pessoas que nós não concordamos muito com a maneira de pensar, que nós não concordamos muito com a maneira de agir, elas se encontram dentro das nossas famílias. E aí esse afastamento, ele não pode se dar de uma forma completa, como se dá com aqueles que estão fora da nossa família. Nós não simpatizamos com a maneira dele agir e de pensar, e nós nos afastamos completamente. Muitas vezes essa antipatia, que às vezes ela é trazida lá de outras vidas, essas pessoas estão nas nossas famílias. E nós não conseguimos um afastamento total. Mas são pessoas que nós sempre temos um atrito, né? Nós temos as nossas indiferenças, mas estão ali e não estão por acaso, né? Estão ali para que a gente possa vencer essas diferenças e essas indiferenças e nos transformar num dia, num futuro próximo, né? Ou longo, quem sabe, aí vai depender dos nossos esforços, nos tornarmos pessoas simpáticas. Bom, até aí todos nós sabemos, né, como se dá essas relações, porque todos nós temos alguém simpático ou antipático no meio do qual nós convivemos. Mas a curiosidade de Kardec era além do que isso. A curiosidade de Kardec era saber como se davam essas relações entre os espíritos. Se quando a gente partia para o mundo espiritual, que nós deixássemos a nossa carne, como eram essas relações? Então, o que nós fizemos? Nós fomos pontuando algumas dessas 13 perguntas, porque não dá tempo de nós trabalharmos todas, mas aquelas que pudessem nos ajudar a entender como se dar essas relações na vida espiritual. E Kardec, como um bom cientista,
um bom pesquisador, ele formulava muitas hipóteses. E ele ia, então, confirmando ou negando as suas hipóteses a partir das perguntas que ele fazia com os espíritos. Então, eram os espíritos que vinham e confirmavam as suas hipóteses ou as negavam. E ele começa, então, na pergunta 291, perguntando se havia entre os espíritos afeições particulares. E os espíritos respondem que sim, que do mesmo modo que entre os homens havia essas afeições também no plano espiritual, sendo que, como espíritos, sem as vicissitudes da carne, que são os reveses da vida, as dificuldades pelos quais nós passamos aqui, sem as paixões, que esse laço que une as pessoas, né, que são simpáticas, que elas são mais fortes. Por quê? Na verdade, muito embora a gente tenha essa simpatia, né, com as pessoas com as quais nós convivemos, às vezes nós passamos por algumas situações nas nossas vidas que acabam nos afastando muitas vezes dessas pessoas. Só que o que os espíritos disseram para Kardec era que, como espíritos, sem todas essas problemáticas aqui da Terra, que esse laço era mais forte, porque não haviam, então, essas paixões. Na questão 292, Kardec faz uma pergunta interessante. Existe ódio entre os espíritos? Então, ele já viu que essas afeições, elas existem também lá entre os espíritos, e até se dá de forma mais forte esse laço, porque lá eles estão isentos desses probleminhas que nós temos aqui. Mas ele aí também pergunta, há ódio entre os espíritos? E os espíritos dizem, somente entre os espíritos impuros. E são eles que insuflam entre vós as inimizades. Então, o ódio é um sentimento negativo. É um sentimento característico dos espíritos inferiores. Ódio não existe entre os espíritos que já alcançaram a plenitude espiritual. O ódio não existe entre aqueles espíritos que são bons, que dentro daquelas várias escalas dos espíritos, que nós já aprendemos também no livro dos espíritos, os espíritos bons não sentem mais ódio. Então, o ódio é um sentimento característico das almas inferiores. Então, ele diz que existe sim, somente entre os espíritos impuros. E que esses espíritos impuros, que ainda alimentam esse sentimento negativo, eles insuflam em nós as inimizades. Entretanto, sempre é importante a gente dizer que eles só conseguem insuflar essa inimizade se nós permitirmos, quando nós nos aproximamos mentalmente desses irmãos através da comunhão desses mesmos pensamentos, desses mesmos sentimentos que nos atraem àqueles que nos são simpáticos. Na pergunta seguinte, ele indaga os espíritos. Se duas pessoas foram inimigas aqui na Terra, elas vão conservar o ressentimento uma com a outra no mundo dos espíritos? Então, o que ele está perguntando? Se duas pessoas aqui na Terra foram inimigas, se desentenderam, trazem ressentimentos, se quando chegam ao mundo dos espíritos, quando desencarnam, esses dois espíritos se encontram, esse ressentimento continua? E os espíritos respondem a Kardec com um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte, que é como dois escolares, dois colegas de escola,
que, chegados à idade da razão, chegada à maturidade, eles reconhecem que muito daquelas brigas, daqueles desentendimentos, foram frutos da imaturidade, da infantilidade deles, e que após, né, essa fase, chegam lá na fase adulta, até acham graça, até riem daquelas desavenças que eles tiveram, daqueles problemas ou daquela rixa que houve, e eles então deixam de se mal-querer, que eles então deixam esse ressentimento para lá, porque reconhecem que aquilo era uma bobagem, que era uma coisa de criança. E nós também, na nossa vida de relação, nós também temos situações que nós passamos com as pessoas que estão convivendo conosco. Às vezes é um desentendimento, é uma palavra que a gente disse que não devia ter falado, talvez não daquela forma, não daquele tom. Às vezes nós nos aborrecemos, mas que depois, quando a gente para um pouquinho, passa aquele momento, né, que nós estávamos assim com a nossa emoção, a flor da pele, e acabamos falando aquilo que nós não deveríamos ter falado, não daquela maneira, mas talvez usando outras palavras, um outro tom, e aí a gente cai em si, né, de que, poxa, ele falou comigo naquele momento, porque realmente ele estava alterado, ele estava nervoso, e aquela mágoa, aquele ressentimento, a gente consegue superar, porque a gente consegue entender o outro, a gente consegue entender que o outro estava num momento talvez difícil, passando por alguma dificuldade, e até entender também que nós estamos em estágios, né, de entendimento, estágios de evolução diferentes, e a gente começa a entender um pouquinho do outro. E aí, aquele ressentimento que ficou naquele momento, nós conseguimos, através desse entendimento, nós conseguimos digerir, né? Nós conseguimos assimilar, entender, e esse ressentimento, então, ele se passa. Mas, quando a gente cresce, não amadurece, é provável que esse ressentimento, ele se mantenha. E aí a gente se mantém distante, a exemplo do escolar, que teve aquele ressentimento lá, quando era rapazinho, e que chegou à idade adulta e às vezes ficam de mal para sempre, porque eles não conseguem, né, entender que aquilo ali foi uma coisa que aconteceu naquele momento, que não tinha maturidade, que não tem entendimento, que aquilo passou. Conosco também, na nossa vida de relação, às vezes acontece isso. Às vezes, por falta desse entendimento, né, dessa maturidade que vem com o estudo, né, que vem com a vida, que vem com os conhecimentos que a própria doutrina nos traz, a gente não consegue ter esse entendimento em relação ao momento, né, que o outro está vivendo. E aí a gente mantém essa relação amistosa. Porque essa, inclusive, é a proposta da doutrina espírita, né? Que a gente treine a indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é a gente entender o outro, é a gente não ver as falhas do outro, e quando a gente vê, a gente vai minimizar, a gente vai procurar entender. É desenvolver a compaixão, é o desenvolver o entendimento em relação ao outro. E quando nós conseguimos, né, atingir essa maturidade espiritual, que é o que nós estamos aprendendo com a doutrina, e nós já estamos passando muito da hora de colocar em prática o que nós estamos aprendendo, nós vamos ter uma convivência mais harmoniosa. E essas mágoas que nós guardamos dentro dos nossos corações,
que acabam se transformando em doenças do nosso corpo físico, nós vamos deixando de alimentá-las. Nós não vamos permitir que ressentimentos possam amargar os nossos corações, que ressentimentos possam fazer que nós sejamos pessoas frias, pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, porque nós vamos conseguindo entender o momento do outro. E às vezes nós até ficamos com pena quando nós vemos o outro falando de determinada forma, agindo ainda de determinada forma, a gente fica que pena. Que pena que fulano ainda pensa dessa maneira. Que pena que fulano ainda age dessa forma. Porque não tenhamos dúvida, todo mal que a gente causa a alguém, ele se reflete em nós, ele volta para nós. Toda dor que nós causamos no outro, ela retorna para a gente. Por isso, é preciso que nós pensemos antes de falar, pensemos antes de agir. Será que essa minha fala, vai magoar o outro? Será que realmente eu preciso falar isso nesse momento? Vamos procurar encontrar formas da gente falar aquilo que precisa ser dito. Há coisas que precisam ser ditas sim, mas é preciso cuidado com o outro. É preciso cuidado nas palavras, é preciso cuidado no tom, para que nós não venhamos causar uma dor no outro, principalmente naquele que nós escolhemos, que nós aceitamos que estivéssemos conosco ao nosso lado, na nossa família, para que nós pudéssemos contribuir com a sua ascensão espiritual. Essa é a proposta da doutrina. Essa é a proposta de Jesus, que já nos fez há tanto tempo e que nós estamos ainda demorando tanto para a gente entender que é assim que nós temos que agir. Na questão 295, e a gente dá um salto aqui, Kardec pergunta: que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Olha, aqueles que nós fizemos mal quando estavam aqui, que sentimento essas pessoas levam com ela e que sentimentos elas ficam com elas quando elas chegam no mundo espiritual? E os espíritos dizem a Kardec de uma forma muito simples: se eles são bons, eles perdoam. E por que perdoam? Perdoam porque entendem a fraqueza do outro. Perdoam porque entendem a pequenez do outro. Entendem a dificuldade que o outro ainda possui. Mas isso são para aqueles que são bons, para aqueles que estão treinando a bondade. Porque quando nós damos o perdão, o maior beneficiado somos nós. Porque a gente consegue tirar de dentro de nós a dor que o outro nos causou. Então ele diz: se são bons, perdoa-os, mas se não são, eles podem conservar o ressentimento que algumas vezes levam à perseguição. E isso nos faz lembrar muito os processos obsessivos, nos faz lembrar muito a obsessão, que é a influência negativa a nível espiritual, de um espírito sobre aquele encarnado. Quantos desencarnam e não são capazes de perdoar, e aí nós não vamos julgá-los por causa disso, porque cada um também sabe o tamanho da sua dor. Nós temos oportunidade, de nós acompanharmos nas nossas reuniões mediúnicas relatos de irmãos
que estão acompanhando outros, cobrando pelos erros que foram praticados pelo outro assim. Na verdade, nós sabemos que ninguém é vítima de ninguém, mas ouvimos relatos, e a gente sabe que o obsessor normalmente é alguém que está sofrendo muito, e eles trazem dores, muitas vezes de milênios, que não foram capazes de perdoar, não conseguiram perdoar, devido ao tamanho das suas dores. E é um processo muito lindo quando nós conseguimos conversar com esses irmãos e conseguimos convencê-los, talvez não a perdoar, porque talvez eles não consigam, mas pelo menos que eles sigam a vida deles para que eles possam ser felizes. Porque o ressentimento, o ódio, a mágoa, distancia esses irmãos da felicidade e da paz que todos nós buscamos. Então, por isso Jesus dizia: perdoa enquanto está em caminho com seu irmão, para que ele não chegue amanhã, para que ele não vá para o mundo espiritual carregando mágoas e ressentimentos. Porque nem sempre esse nosso irmão está em condições de entender esse nosso momento e de nos perdoar. Pulamos aí para 297. E aí ele pergunta: a afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará no mundo dos espíritos? Olha só, isso é muito, essa questão particularmente, ela é muito interessante. Por quê? Ela traz um conforto muito grande para nós. Olhe bem a pergunta. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo porque nós, então, temos a certeza de que as pessoas que nós amamos, que partiram para o plano espiritual, que esse amor vai continuar. Que elas estão lá no plano espiritual, nós estamos aqui, mas que esse laço não se romperá a partir do rompimento do contato físico, da vida material, que nós vamos nos encontrar porque somos afetos, que podemos estar distantes fisicamente por hora, mas que nós podemos ainda nos encontrar através dos sonhos, porque no momento do sono, através do sono, aliás, o sonho seria a lembrança do sono. Então, durante o sono, quando nós nos desprendemos, nos desligamos do corpo físico, nós podemos nos encontrar com essas pessoas, com os nossos amores. Privilegiados, se me permitem dizer isso, porque nós temos também a oportunidade, nós que estamos na nossa casa mediúnica, na nossa casa espírita, participando nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos a oportunidade de ouvir o nosso ente querido que vem através da mediunidade. Nós temos a oportunidade de ouvir, de conversar com eles, porque nós temos a certeza que não é o fim. Então, esse é um conforto que a doutrina nos dá e que consola os nossos corações. Saber que não é o fim, que os nossos amores
estão morando agora numa outra casa. É uma forma da gente falar que nos ajuda, né? Nos ajuda a superar o distanciamento físico. Então, não mora mais aqui, está morando no outro plano, está morando numa outra casa, está numa casa de paredes fluídicas, mas está numa outra casa. E nós podemos e vamos, e temos a certeza que vamos nos reencontrar. Nos reencontrar por agora, e quando também daqui formos, teremos a oportunidade desse reencontro. Porque dos afetos e dos amores, nós não nos afastamos jamais. Porque nós vamos procurar por eles, porque os amamos. As afeições entre os espíritos continuam aos nossos amigos espirituais. Elas são mais sólidas e mais duráveis quando não estão subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Quando elas estão subordinadas à simpatia, às afeições e às semelhanças. Então, desta forma, Kardec consegue as suas respostas em relação a como se dá o relacionamento entre os espíritos que são simpáticos e os que são antipáticos na vida espiritual. Então, entendemos e aprendemos através dele que essas relações, elas vão continuar a partir dessas afeições, quando realmente elas estão focadas nas semelhanças espirituais. Depois, Kardec vem falar das metades eternas. E aí vamos lá para 298. Ele, em uma pergunta, ele faz duas. Ele pergunta o seguinte: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem? Ou seja, as almas que vão se unir, que vão estar juntas, elas estão predestinadas a essa união? Ou seja, isso é um determinismo? E depois ele pergunta: e cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Eu já ouvi também falar sobre isso. Eu acho que todos nós, em algum momento, já ouviu alguém dizer que existe uma metade de nós, que existe alguém que nos completa perfeitamente. E que um dia nós vamos encontrar essa pessoa. Nós vamos encontrar essa cara metade. Esse alguém que nós vamos ter uma semelhança muito grande, que nós vamos ter um entendimento muito grande. Diga-se de passagem, que nós estamos unidos, mas que de vez em quando há umas dificuldades, há uns arranhõezinhos, há umas divergências, né? Mas não sei se é resultado, né, de um romantismo aí que diz que em algum lugar existe essa cara metade. Em algum lugar do universo existe esse outro ser que vai nos completar. E aí os espíritos derrubam completamente essa hipótese, dizendo que não existe união particular e fatal entre duas almas. Isso não existe. Se ainda tem alguém acreditando que vai encontrar essa alma, esse espírito, que é sua alma
alma gêmea, né, que é a sua cara metade, que vai te completar, é uma ilusão. Porque os espíritos são claros quando diz que não existe, que a união ela existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a perfeição que adquiriram. E que quanto mais perfeitos nós formos, mais unidos nós seremos. Então, vejam, isso também se dá aqui no plano material. Então, que conclusão nós chegamos, né? Quando ele diz assim, quanto mais perfeito, mais unidos. Que aqueles indivíduos, né? Aqueles casais que são tão afins, é porque são espíritos que já atingiram um grau de evolução muito semelhante. As semelhanças entre eles são maiores do que as diferenças. Por isso, essa união ela é mais sólida. Porque a afinidade é maior. As semelhanças são maiores, o modo de sentir, o modo de pensar são mais semelhantes. E isso faz com que essas almas tenham um elo de ligação muito mais profundo, muito mais estreito. Na 299 ele pergunta, em que sentido se deve entender o termo metade? Gozado que ele pergunta se existe no universo alguém que seria a nossa metade. Depois é que ele pergunta para os espíritos o que a gente entende pelo termo metade. E os espíritos respondem o seguinte, que essa expressão é uma expressão inexata, porque nenhum espírito é metade do outro. Porque se fosse metade, nós seríamos incompletos. E nós não somos incompletos. Então, na verdade, essa expressão metade não existe ninguém é metade de ninguém. A gente pode ter espíritos que são muito semelhantes. E que essa semelhança é de tal envergadura, né, de tal proporção, que se combina tão bem que passa essa ideia de que um complementa o outro como se um fosse a metade do outro. Mas não é. Na questão 300, ele diz o seguinte, dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo a outros espíritos? Vamos lá. Será que alguém que a gente tem uma simpatia muito grande, né? Que são espíritos muito simpáticos, será que vai ser para sempre assim? E eles dizem o seguinte, que os espíritos que já atingiram a perfeição, eles são unidos entre si. Então, veja, todos esses questionamentos de Kardec é em relação aos espíritos, né? É em relação ao plano espiritual. Mas a gente vai percebendo que essa relação também se dá aqui no nosso plano, né? Então, dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, eles vão ser sempre simpáticos? Ou eles podem se separar? Então, ele diz que os espíritos que já atingiram a perfeição, eles são unidos entre si. Por quê? Já são perfeitos. Não há divergências. Então, eles são unidos, né? Porque a simpatia é total, porque a semelhança, a afeição é total. Mas ele diz o seguinte, que quando o espírito se eleva, ele não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Vejam só, aquele que está se elevando, ou aquele que se elevou, ele já não consegue ter a mesma simpatia por aquele que negligenciou o seu processo de elevação espiritual. Vamos trazer para o plano material para que a gente possa entender melhor.
Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos nos espiritualizando mais, à medida que vamos estudando mais. Vejam só como não é assim que acontece, né? Que nós vamos tendo entendimento, a gente vai abrindo mão de determinados prazeres, de determinados gostos, nós vamos substituindo. Isso se dá na nossa própria maturidade. Aos 30 anos, você não vai frequentar os mesmos lugares que você frequentava aos 17. Porque aquele lugar lá já tem demais. Né? A conversa que você tem aos 30 já é uma conversa diferente daquela que você tinha quando você tinha 15, 17 anos. Então, as suas companhias já não são as mesmas, os lugares que você vai frequentar já não são os mesmos. Por quê? Houve um amadurecimento. Então, você já vai se distanciar daquelas pessoas que, embora estejam com os mesmos 30 anos que você, pensem como aqueles que estão com 17. Porque as pessoas que custam mais amadurecer, não tem? Tem pessoas que têm 30 anos que pensam como quem tem 17. E aí, o que acontece? Se eu estou com 30 e penso como 30, e tenho interesses de uma pessoa com 30 anos, naturalmente que eu vou me afastar daquela que, apesar de estar com meus 30 anos, né, que é meu amigo, que conviveu comigo na infância, mas que ainda está preso a prazeres, a lazeres, a comportamentos dos seus 17 anos. Então, é isso que ele diz que se dá também no plano espiritual. Se eu vou amadurecendo e o outro não vai caminhando junto, tende-se a haver um afastamento. As obras de André Luiz, os romances de André Luiz, nos dão muitos exemplos assim, né, de companheiros, de marido e mulher, que as mulheres cresceram espiritualmente, evoluíram espiritualmente, e que os homens acabaram ficando para trás, não sei porquê, mas os exemplos são sempre as mulheres se elevando mais rapidamente do que os homens. E aí, quando chega no plano espiritual, eles ficam em estágios diferentes, né? Em locais diferentes. Então, a mesma coisa é aqui, né? A gente trazendo para o nosso plano, é mais ou menos isso. Né? Nós vamos mudando os interesses, nós vamos mudando a gente já não gosta mais de frequentar certos lugares, a gente já gosta de outro, o lazer já modificou, já não gosto mais, né? Aquilo já não acho mais graça, a gente ouve eles dizendo, eu não acho mais graça em fazer isso, né? Não me interessa, eu agora prefiro isso. Por quê? Porque foi se elevando, foi amadurecendo e foi, então, buscando, né, novas formas de viver. Na 302, ele pergunta: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos, na semelhança de sentimentos ou não conhecimentos adquiridos? Na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, né? Ou seja, nos conhecimentos parecidos que foram adquiridos. E os espíritos respondem de forma muito simples, na igualdade dos graus de elevação. Então, o que determina, né, essa identidade é o grau de elevação. E o grau de elevação ele vai se dando a partir também da semelhança de tudo isso, né, da semelhança de pensamento. Eu vou me evoluindo, né? E o pensamento, os sentimentos, os conhecimentos, eles se dão a partir daí. Então, o que faz, né, estarmos próximo ou não do outro no plano espiritual vai ser o grau de elevação. Então, nós vamos nos reencontrar ou não, dependendo da condição evolutiva que nós nos encontrarmos no momento em que se der esse nosso retorno para a vida espiritual. Então, nem sempre vamos ficar juntos. Estamos juntos aqui, escolhemos ficar juntos aqui,
Mas, se um está avançando mais do que o outro, não tenha dúvida, juntos não irão ficar. Porque aquele que está laborando mais, aquele que está colocando mais em prática, aquele que está sendo mais bondoso, mais compreensivo, aquele que está melhor aproveitando a sua oportunidade aqui na Terra para o seu crescimento espiritual, ele vai estar numa situação melhor, num local diferente daquele que está deixando para depois o seu processo de crescimento espiritual. Aquele que está comendo mosca, como diz o ditado, né? Perdendo as suas oportunidades de fazer o bem que ele pode fazer, de ser melhor com a família, de ser melhor com os amigos, de poder ajudar, de poder compreender. A ajuda, ela vem de todas as formas. Nós podemos ser úteis de várias maneiras. Nós precisamos pensar se realmente nós estamos aproveitando essa oportunidade. E na 303 ele pergunta: e os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-lo amanhã? Poderão. Poderão sê-lo amanhã, porque nós poderemos ser melhores e nós seremos melhores amanhã na medida que nós nos esforçarmos para isso. Um dia todos nós seremos melhores, porque isso é um determinismo, né? Todos nós chegaremos à perfeição espiritual. Agora o ritmo, cada um dá à sua vida o ritmo que ele quer dar. Cada um se empenha mais do que o outro. Eu sempre digo que cada uma dessas coisas que a gente vê aqui na Terra, e a gente está vendo coisas assim muito tristes na Terra, nós estamos vendo muitas coisas bonitas, pessoas tomando atitudes muito bonitas, mas nós estamos acompanhando muitas coisas tristes ainda aqui nesse planeta. E a gente se pergunta por quê, né? Por que eu estou aqui? Porque não fiz por onde ainda está no planeta melhor. Por isso que eu estou aqui vivenciando, vendo, participando quantas coisas tristes. Evidente que atitudes e ações de determinados irmãos que nós já não fazemos mais. E que nós ficamos realmente afrontados, que nós ficamos aterrorizados. Mas, se não fizemos por onde, se estamos aqui, é porque ainda não laboramos o suficiente para estar num mundo melhor. Então, ainda estamos passando por todas essas dores, pela dor da separação do ente querido, que dor, né? Quanto dói ainda para a gente esse momento? Mas por que a gente está passando por isso ainda? Eu falei, vamos trabalhar, eu quero fazer o que for preciso, porque nós sabemos que há mundos que essa passagem ela se dá de uma forma menos dolorosa. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para um mundo que eu não veja tanta dor, tanta fome, tanta miséria, tanta violência, tanta agressividade, tanta ambição, levando os nossos irmãos a sofrerem tanto. Mas então, se eu desejo isso, eu preciso fazer por onde? E é agora, né? É agora, porque a gente já perdeu muito tempo, a gente já está vindo muito tempo aqui na Terra, a gente está reencarnando, já reencarnou muitas vezes aqui, e a gente tem a sensação de que a gente está caminhando muito devagar. Esse passo nosso está muito lento. Porque quanto tempo que a gente vem reencarnando aqui na Terra? E quantas vicissitudes ainda estamos passando aqui na Terra? Há pessoas que passam por menos, mas são tantas as problemáticas, né? É questão financeira, questão de saúde, são os problemas emocionais, os problemas psíquicos que a gente tem que superar, são essas dificuldades, enfim, a forma com que a gente encara o mundo, a vida, que dificulta mais ainda aquilo que podia ser minimizado, e tudo isso por quê?
porque as minhas escolhas ainda não foram as melhores escolhas. Porque se quando eu me conscientizar de que o meu futuro será melhor a partir das escolhas que eu faço hoje, eu vou começar a mudar a minha postura. Porque eu sei que não vai ser o fim, a morte não é o fim. Então eu vou, quando sair daqui, eu espero que não agora, eu espero ficar um pouco mais, mas a gente não sabe o momento, então a gente precisa aproveitar cada segundo da nossa experiência. E a gente tem que botar isso no papel, e a gente tem que começar a ver o que eu estou fazendo de fato na prática. Né? As metas não têm que ser no papel, as metas não têm que ter tempo, as metas não têm que ter valor, não têm que ter hora para acontecer. Cadê as nossas metas de melhora espiritual? Então, assim como nós temos meta para tudo, nós temos a meta financeira, a gente tem a meta de todos os planejamentos da gente, nós precisamos trabalhar as nossas metas espirituais. E essa pandemia nos proporcionou muitas reflexões, porque ao ficar em casa, né, e Deus não dorme em serviço, nada é por acaso, nos permitiu muitas reflexões, porque nós tivemos um momento que nós tivemos que parar tudo, não teve? A gente teve aquele momento que parou tudo, que nós todos ficamos dentro de casa, e as famílias ficaram juntas, e aquele que estava mais distante, que o trabalho, o estudo proporcionava essa distância, ficaram todos juntos. Por que ficamos todos juntos? Para que nós pudéssemos refletir. E quantas reflexões nós fizemos? Bobo foi quem não aproveitou para refletir, que só dormiu. Porque muitos aproveitaram só para descansar, só para dormir, mais um pouco, mais do que já vem dormindo. Mas muitos aproveitaram esse momento para refletir em suas vidas. E refletiram muito sobre as suas necessidades materiais. Preciso de tudo isso? Preciso viver dessa forma? Nos aproximamos das famílias, engordamos um pouco mais, porque ficando dentro de casa, a gente ficou com mais fome, a gente comeu mais, mas a gente também refletiu um pouco mais. E fomos mudando e considerando muitas coisas. Mas talvez não tenhamos posto no papel aquilo que nós precisamos fazer em relação à nossa melhora enquanto indivíduo, enquanto pessoa. O que eu estou fazendo para me melhorar enquanto pessoa? Qual a contribuição que eu estou dando dentro desta família da qual eu vim, da qual eu aceitei vir? Qual a contribuição que eu estou dando para este filho? Qual a contribuição que eu estou dando para o outro filho? Porque são espíritos diferentes. E às vezes a gente erra por dar as mesmas contribuições. Como eu estou entendendo a problemática desse espírito que veio como meu filho? Como eu estou entendendo a problemática desse outro e como eu estou contribuindo para a melhora dele? Qual está sendo a minha contribuição para a sociedade em que eu vivo? Qual está sendo a minha contribuição para transformar esse mundo melhor? Porque nós, ao encarnarmos, nós temos um compromisso com a nossa evolução espiritual, mas temos também um compromisso com a evolução espiritual do planeta do qual nós estamos aqui, do qual nós reencarnamos para esse nosso processo de melhora espiritual. Então, meus queridos, o estudo de hoje nos leva, então, a refletir sobre todos esses pontos, sobre o relacionamento que nós temos com aqueles que nós estamos convivendo. Por que com uns nós temos uma relação mais fácil? Por que com outros nós temos uma relação mais difícil?
Mas afastar também daqueles que nós temos a relação mais difícil, nem sempre é o nosso objetivo. O nosso objetivo será sempre estreitar os nossos laços, será sempre fazer o bem para nós e para todos aqueles que estão em nosso entorno. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar um pouquinho sobre essa temática que Kardec nos presenteia, que nos esclarece, que nos conforta e que nos ajuda a repensar e ressignificar as nossas vidas. Que Jesus nos ampare, que Jesus fortaleça a nossa fé, para que nós possamos, então, seguir adiante, vencendo obstáculos, superando dores, na certeza de que não estamos sozinhos. Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Jesus e vamos agradecer. Deus, nosso Pai de amor, de bondade infinita. É com muita gratidão que concluímos as nossas reflexões da noite de hoje. É com muita gratidão pelo amparo que temos recebido, em particular, neste momento que estamos passando. Que tu possa fortalecer sempre a nossa fé, a minha e de todos que aqui se encontram, nesse mundo de provas, nesse mundo de expiação, passando pelas dificuldades necessárias ao crescimento de cada um de nós. Que a sua luz possa chegar em cada lar que nos ouve e em cada lar onde haja o sofrimento e a dor. Porque só tu, Jesus, pode amenizar as nossas dores e as nossas aflições. E pode mais ainda, Jesus, pode nos fortalecer, nos encorajar, para que possamos dar os passos que precisamos dar, para tomar as atitudes que precisamos tomar, para que valha a pena, Senhor, cada minuto que passamos aqui neste mundo. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.